sento para orar, eu tenho que já invocar o Espírito Santo. Eu já tenho que clamar o Espírito Santo, pedir a presença, para Ele me conduzir nessa oração, para Ele tomar o controle da minha oração. Ele que vai falar tudo o que Jesus falou, porque é Ele que te leva até a presença de Jesus, é Ele que te leva até a presença do Pai. Queridos, nós precisamos da palavra de Deus para adorá-lo, senão não tem adoração. Porque senão nós não conseguimos chegar naquele lugar onde Deus está, porque é o Espírito Santo que coloca em nós a adoração. Então nós começamos com louvores. Vocês sabem muito bem, dá para trazer o quadro? Faz tempo que eu não falo do quadro. Então eu acho que é uma oportunidade de nós hoje lembrarmos desse momento da adoração e como nós chegamos lá. É óbvio que nós começamos a adorar, a louvar o Senhor nos átrios externos. Mas nós entramos pela porta que é Jesus. Eu sou a porta, né? O caminho e a verdade, e a vida e a verdade. Porque é aqui que Ele vai. Então é toda uma trajetória. Jesus, quando falou isso, os fariseus e os doutores da lei e todos os religiosos da época, os líderes, ficaram raivosos, porque onde já se viu você falar que você é isso? Óbvio, né? Que Ele é, porque o Filho de Deus, Ele é justamente isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E porque os judeus, eles sabem muito bem desta trajetória. Eles sabem, por isso que Ele falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, aí começou aquela confusão geral, não é? Mas Ele estava se demonstrando o que já tinha sido dito. Eu sou o caminho, que é a porta, certo? Eu sou o caminho, a porta, depende da tradução, mas tudo bem, é a porta. Eu sou o caminho, a verdade é onde nós vamos receber a palavra, porque nós vamos aqui, nesse momento aqui, dos átrios externos, né, do Senhor, a corte externa, aqui é para nós trazermos o pecado nosso, o arrependimento, e pedirmos o perdão, sermos lavados com o sangue, que aqui é o altar do sacrifício, aonde? Então, nós temos que ter essa trajetória para chegar nele, na vida, que é a última parte do tabernáculo. Que, na verdade, o tabernáculo, por si, a essência é só essa parte. A gente chama isso aqui de tabernáculo, mas é só essa parte, onde Deus está, ok? Então, ou tenda, né, ou testemunho do Senhor é aqui, é esse pedaço. Então, para nós chegarmos na presença do Senhor, que é o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu entro por Ele, aí eu recebo o sangue de Jesus, que seria aqui o sacrifício do animal, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, eu começo agradecendo a Deus, te louvando por esse dia, por esse momento que eu estou orando, pela sua vida derramada, me dada, né, entregue na cruz, enfim, você começa com ações de graças. Tudo que o Senhor fez me salvou, eu te louvo. Você tem que falar isso. Você nunca agradece que Jesus morreu no seu lugar? Você nem tem noção? Então peça ao Espírito Santo, porque tem que orar certo. Se não é oração, sabe o que? Da boca para fora. E Deus falou, olha, eu não aguento mais essa oração de boca para fora. Ele não falou lá no profeta? Vocês já não leram isso? Nós estamos lendo, hein? Então, ele falou, é isso aí, eu não aguento mais gente que só fala. São palavras vazias da alma. Deus não quer isso. Ele quer um relacionamento seu com o seu espírito. Por isso que Jesus morreu, levou os nossos pecados e ressuscitou, foi para o céu, e nós nascemos de novo. Ele deu um espírito novo, com a natureza de Deus. Ele não foi reformar aquele espírito. Aquilo era velho, morto, era do inferno, com a queda do homem. Então, o que ele fez? Ele nos deu um espírito novo, com a natureza dele. É o nosso espírito, é a natureza de Deus. Por isso que o Espírito Santo habita lá. Pensa nisso. A santidade de Deus não pode habitar em lugar nenhum que não seja santo. Por isso que para nós entrarmos lá, nós temos que estar lavados no sangue de Jesus. Estão acompanhando isso? Olha que maravilha! Então, por isso que nós temos todo esse caminhar para chegarmos na presença de Deus. Porque eu tenho que me purificar. Eu não posso entrar com os meus pecados
da hora, vamos dizer que eu comece a orar agora, desde que eu levantei da noite, que eu dormi ou não, sei lá, eu tenho que clamar o sangue para eu me purificar. Lembra que eles tinham que se lavar para entrar lá? Então tinha todo um processo. Por isso que tinha água. Aqui a bacia da água, e tinha o fundo dela, ela era de bronze, mas o fundo dela aqui dentro era todo de espelho, que eles pegaram das mulheres, né, que eles trouxeram do Egito, né, gente, que elas eram escravinhas, não tinha espelho não, mas pegaram da riqueza. Vocês sabem que eles saíram de lá tudo rico. Então o espelho das mulheres, ficar bonita, passar batom, ficar chique. Então eles falavam, Deus falou, pega o espelho das mulheres e faz isso aí. Ele que deu, que terminou tudo. Então aqui é o espelho que representa o que é a palavra. Aqui, meu cara, se você lê a Bíblia só com a sua cabeça, não pede para o Espírito Santo, nunca vai ser um espelho na tua vida. Você, aliás, nem precisa se olhar no espelho, que ele mostra para você o que está errado, dentro e fora de você. Certo? A sua conduta, o seu modo, o seu agir, tudo é o espelho, que é a palavra. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. Então, quem fica lendo a Bíblia só com a cabeça, não tem espelho nenhum. É só razão, não muda a vida, é a mesma pessoa. Não é a vida de um cristão. Vocês estão acompanhando isso, gente? Está entrando aí dentro? Por isso que eu sempre trago o quadro para você visualizar o que é o caminho da oração. A oração tem um caminho. Não adianta você ficar falando uma coisa que você nem tenha compreensão. Está me acompanhando? Por isso que você precisa do Espírito Santo. Você lê Bíblia, você precisa do Espírito Santo para ler a Bíblia. Por isso que oramos em línguas. O Espírito Santo ajuda nessa condição. Tá? Mas tem a hora certa para nós orarmos em línguas. Porque está cheio de gente que ora em línguas, não lê Bíblia, não tem conhecimento da palavra e não acontece nada na vida deles. Tá? Séculos orando em línguas, mas não deu um passo na vida. Porque não tem entendimento do que é a palavra. Não é com a razão, é no Espírito. Porque primeiro eu recebo no Espírito e depois o Espírito passa para o meu entendimento carnal. Mas o entendimento espiritual chegou primeiro. Ele me revela, ele me dá conhecimento. Vocês estão acompanhando? Amém. Então é isso, a pessoa não cresce. Por quê? Porque não pede para o Espírito Santo, não vai orar, não pede para o Espírito Santo, olha, eu não entendo. Eu sei lá, estou fazendo isso aqui, mas não está acontecendo nada. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho fome e nem sede da verdade. Então é isso. Então entenda, você tem que pedir de coração ao Espírito Santo, com todo respeito, com toda humildade, com toda reverência, tipo de joelhos. Não precisa ser de joelhos fisicamente, literalmente, mas de joelhos no Espírito. De obediência, submissão, de entrega. Espírito Santo, me ajuda. Me revela a palavra. Eu não entendo nada, eu nem sei quem é Deus, eu nem posso adorar esse Deus. Porque é mentira que eu não ama. Não tem amor, porque você ama se você estiver totalmente entregue a Ele. Então, se você tem que falar, Espírito Santo, me revela a palavra para eu poder orar. Faz essa palavra ser vida na minha vida. Que é o que acontecia aqui, eles recebiam a palavra aqui, se vendo no Espírito. Já, a palavra, para poder entrar na primeira parte aqui da tenda, do tabernáculo, que é dividida em duas. Veja que a primeira parte é onde está a mesa do incenso, está o candelabro, a luz, né, que ficava dia e noite. Por isso que tinham muitos sacerdotes que trabalhavam dia e noite. Dia e noite. Por isso que Deus pôde ajudar ainda o povo de Israel, embora tivesse toda a rebeldia, idolatria, com demônios, com tudo aquilo que eles faziam, abandonando Deus glorioso que os tirou do Egito na glória dele, e eles viraram as costas adorando ídolos. Por que que Deus não matou tudo de uma vez e acabou? Porque tinha a tribo de Levi, que ficava constantemente, dia e noite, adorando a Deus, fazendo esta parte aqui. Por isso, meus queridos, senão ele tinha exterminado tudo, não só eles, mas tudo, tinha acabado tudo.
Vocês estão compreendendo como é importante a adoração, o seu serviço a Deus de adorar, de buscar, sabe, no seu dia você ter uma entrega para esse Deus, Ele vai guardar a tua vida, Ele vai agir na sua vida. Para quê? Para você ser salvo, de verdade, continuar a salvação até você ser chamado, até que nos encontremos com Jesus, se Ele vier, antes disso. Então aqui é a palavra, porque você usa o tempo, olha, 24 horas, ai, o dia está correndo tanto, mas é bastante 24. 24 horas é bastante, é que a gente gasta muito tempo com internet. Criança era telefone, né, aquelas coisas velhas lá. Não, agora é internet, a pessoa fica pim, pim, pim. Você pode ficar o dia inteiro sozinho, mas se você ficar olhando aquilo lá, você fica horas e não percebeu, 3, 4 horas ali. Em vez de ficar 3, 4 horas com o Senhor, ou lendo a palavra, buscando esse Deus. Por que não faz isso? Porque não pede para o Espírito Santo. Senhor, eu não tenho vontade de ler Bíblia, eu não tenho vontade de dar o meu tempo. Você tem que ser sincero. Entende isso? É você com Deus. Você não vai falar isso para os outros, né? Porque de repente você tem vergonha, né? Porque eu sou tão espiritual, vou falar isso, não dá. Mas você fala direto com Deus. Eu não acho graça de ficar orando, eu não tenho paciência, eu não aguento. Eu acho isso horrível. Você tem que falar, ué, porque Deus te conhece, mas quando você confessa, Deus faz. Então eu me arrependo, eu te peço perdão, porque sei lá, eu tenho que ser uma pessoa espiritual, mas sou carnal, não aguento, me ajuda. Então é aí que Ele vai começar a pôr amor no seu coração. Eu preciso entender a palavra no Espírito para mudar a minha vida, porque senão nenhuma vida muda. Fica falando palavra, tá cheio de gente que fala, porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, mas a vida não muda. É uma vida carnal, de pecado, porque vida carnal é pecado, rodeada de pessoas com pecado, que não tem nada de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que Deus quer, mudar a vida de cada um para haver a adoração verdadeira. Quando você for adorar, você sabe quem você está adorando, o porquê que você está adorando, o que Ele fez para você adorá-lo, senão você nunca ia fazer. E quem não recebe a revelação do Espírito Santo para adorar o Senhor, nunca vai adorar mesmo. Vai ficar falando da boca para fora e não vai mudar a vida. O que acontece quando você canta bastante, recebe essa unção que está aqui e tal, relaxou, ficou bom? É uma presença de Deus só na sua alma, momentânea. Não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Então é um engano. Não, mas é tão bom, eu me senti tão bem. Mas isso aqui é vazio, já passa. Porque você não tem essa estrutura na sua vida. Isso é sério. Precisamos levar isso muito a sério. Então é depois disso que, quando estamos preparados aqui, louvando dessa maneira, é que o Espírito Santo nos coloca na presença de Deus, que é aonde está a Arca da Aliança, o trono de Deus. Que é a última parte, é a parte mais... Eu vou levantar aqui para quem não enxerga. É a parte menor aqui, olha só que pedacinho pequeno, aonde é a presença de Deus. É absoluta, é onde Ele está. E veja as outras partes como são maiores. Então você tem que fazer de tudo na sua vida para se entregar, pedindo ao Espírito Santo, porque não é com a sua força, é Ele que te leva lá. Mas se você fizer os passos corretos, senão você vai ser uma pessoa carnal para sempre. Está valendo isso? Então, para você ter mudança na sua vida, então a sua oração pessoal é muito importante. Então nós vamos ver aqui como que é viver no poder do Espírito Santo. O poder é isso. Sabe, porque quando você fala em poder, o que a gente pensa logo? Milagres. Grandes liberdades. Eu orar para os outros, acontecer tudo. E ver o paralítico andar. Isso é outro poder que eu não estou falando aqui. Esse poder é ministerial. Eu estou falando do poder da vida cristã. Que é isso que nos guarda para a vida eterna. Que quase não é ensinado isso. Só se ensina poder para ressuscitar morto, para um milagre físico de cura de enfermidade ou uma libertação de uma opressão maligna, enfim. Isso é importante, mas isso não salva. Porque não são as pessoas que recebem milagre que são salvas. Vocês estão entendendo? Mas é as que têm esta vida no Espírito com Deus, que nós temos que ter esse cuidado, que é o Espírito Santo, Ele nos selou. Selado quer dizer o quê? Está guardado.
Já está endereçado. Mas eu que tenho que entrar nesse lugar desse selo. Vou trazer de novo esse ensino, para vocês entenderem mais o que é o selo do Espírito Santo. Então, Jeremias capítulo 32, versículo 40. Veja só, Deus dizendo: eu farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha o que Deus está falando, que Ele faz uma aliança eterna conosco. Ele disse: eu vou fazer uma aliança eterna. E fez, né? Quando nós nascemos de novo, depois que Jesus, no sangue de Jesus. Muito bem. E não vou deixar de fazer o bem para vocês. Olha que massa. Mas tem, gente, um jeito. Tem todo um jeito para só recebermos o bem de Deus. Amém? Então, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então veja aqui que ele diz, que ele vai pôr o temor. Você veja que é ele que põe o temor. É espiritual o temor, não é carnal da minha cabeça. É no Espírito. Então é Deus que põe, é o Espírito Santo. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. Quando eu sento para orar, eu tenho que já invocar o Espírito Santo. Eu já tenho que clamar o Espírito Santo, pedir a presença, para Ele me conduzir nessa oração, para Ele tomar o controle da minha oração. Vocês estão acompanhando? Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Ele não é uma pomba, ele não é um fogo, ele não é. Ele veio dessa forma, mas ele é uma pessoa. Igual Jesus, igual o Pai. Então você está conversando com o Espírito Santo e você está louvando o Espírito Santo, clamando a presença dEle, com todo o amor, se afinando com Ele. É Ele que vai te ensinar tudo. Ele que vai falar tudo o que Jesus falou, porque é Ele que te leva até a presença de Jesus, é Ele que te leva até a presença do Pai. Que máximo! É Deus. Ele não é nem mais nem menos que o Pai Jesus. Ele é Deus igual. Ele é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele diz: eu porei no seu coração o temor a mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está aí, ele é que vai fazer você temer, você se reverencia, você entrega a sua vida a Ele, é isso. Porque aqui no caso, não é o temor do medo, não, é o temor de toda uma reverência da glória de Deus. Aquele respeito, aquela entrega, é isso aí. Depois, para que nunca se apartem de mim, ele põe aí nunca, pode grifar isso, nunca. Quem não tem o Espírito Santo guiando a sua própria vida se aparta. Então o Espírito Santo é que vai agora controlar a sua vida com a palavra, que é isso que Deus está falando. Ele é que vai fazer. Mas você acha que Deus vai fazer você se enfiar num buraco, passar a necessidade, ficar lá num vazio, sem nada, sem direção? Não. Por que às vezes acontecem esses testes? Porque nós somos rebeldes, idólatras, irreverentes, sem Deus, carnais. Deus deixa o teste. Você tem que olhar para mim. Você não pode ficar desse jeito, porque sem mim você é isso. Vocês estão acompanhando o que é o teste? Não, eu comecei a orar e ficou horrível. Não, Deus está mostrando quem você é sem Deus. Sempre foi horrível, não foi nada bom, porque era sem Deus. Vocês estão me acompanhando? Porque Ele quer mostrar o seu íntimo, que você é. Olha que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. Porque nós somos tão orgulhosos e éramos da natureza de Satanás, porque é dele que nós nascemos, em pecado. Era só orgulho, soberba, arrogância, completamente sem Deus. Não aceitávamos o pensamento de Cristo Jesus, em hipótese alguma. Isso é a nossa carne, a alma. Vocês estão acompanhando? Então eu nasci de novo, eu tenho um espírito com a natureza de Deus, e a minha alma velha? Velha de guerra? Como é que é? Alma velha de guerra, minha gente, nós temos que dar conta dela. Isso faz a nossa parte. Por isso que o espírito está pronto, mas a alma está completamente sem forma de Deus. Ela vai ser restaurada, o espírito foi feito novo. A alma vai ser restaurada, mas não está salva. Por isso que eu tenho que cuidar todos os dias da minha salvação. Porque se a minha alma morrer, ela mata o meu espírito. Salmo 119, versículo 117.
Ele é extenso, mas ele é maravilhoso. Olha só como que Davi entendeu o que é o que nós lemos lá e a oração que ele fez. Sustenta-me, Senhor, e eu serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos, que é a tua lei. Sustenta-me, Senhor, e eu serei salvo. Ah, lá você, quando ora, fica falando para você salvo. Você achou que você salvou aquele dia, você está salvo. Não, misericórdia, não façam mais isso. Você tem que orar pela sua salvação todos os dias. Olha a oração de Davi, um homem cheio do Espírito Santo, que Deus pôs nele, antes de Jesus vir. Não é obra que salva, é a vida com Deus que salva. É óbvio que se você tem condição de ajudar quem pode, você estende a mão e ajuda. Aliás, é obrigação, mas não é salvação. E nem dá ponto para a salvação. Ponto para a salvação é o sangue de Jesus. É a palavra de Deus operando na minha vida. Amém? Amém. Não, porque a gente gosta de pagar o pecado, né? Gosta de pagar o pecado ou sofrendo, ou fazendo bem para os outros para dizer que eu estou muito bem. Porque dá um bem-estar na alma. Eu já fiz a minha parte, ajudei, eu me sacrifiquei. Que besteira, você tem que ajudar mesmo. Mas quem te salvou foi Jesus, ele que pagou o preço. Vocês estão acompanhando? Então não adianta ficar fazendo bem e ainda ficar falando para os outros. Mas eu ajudei, eu fiz. Aí eu com isso. E nem Deus tem nada com isso, você fez o que você quis. Você não tem ponto nenhum na sua salvação. É bom escrever isso e saber, tá? Porque está cheio de gente achando que é muito boazinha, de pessoas boas. Deus diz, o próprio Paulo falou, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. É isso que é a bondade. Tá? Então, ele entendeu muito bem o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Estão me acompanhando? Então, essa oração que ele faz é justamente isso. Ele tinha um desejo da salvação, tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui? O que eu quero é ser salvo, mas ele entendeu que sozinho ele não conseguia, porque ele está pedindo para Deus, ou não? Sim. Então, é isso aí, nós temos que entender isso, que eu preciso de Deus para eu ser salva todos os dias, continuar salva. Porque essa doutrina de uma vez salvo e salvo para sempre, eu tenho bastante versículos aqui da palavra, das escrituras, que mostram que não é bem assim. Bom, então vamos ver 1 Reis capítulo 20. Todo mundo conhece essa história do rei Acabe, né, gente, que se dobrou com tudo na presença do rei da Síria e entregou a vida dele e tudo que ele tinha para o inimigo. Misericórdia. Pior que nós fazemos isso na vida carnal, mas não fazemos na vida espiritual cristã. O crente não faz. É muito difícil você ver um crente fazer o que ele fez com o inimigo, que tem que ser feito com Deus. Quem é cristão? Vamos olhar aqui. Então isso é bom para dar um alô. Então, capítulo 20 de 1 Reis, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, porque Samaria era a capital do reino de Israel, que era o norte, que foi dividido Israel. Pelo pecado de Salomão aconteceu isso tudo tal. Então, o reino do norte chamava-se Israel, a capital era Samaria e o rei era Acabe, um rei fraco, sem Deus, idólatra, cuja mulher era Jezabel, né, a etíope, que ela só fazia coisa com o diabo. Tinha lá, então todo o reino do norte era demoníaco, sem Deus. Foi para lá que Deus mandou Elias. Por isso que não foi fácil lutar com todos aqueles demônios que reinavam naquela região inteira, aquela potestade. Foi fácil? Não foi. A parte de baixo, então, onde inclui Jerusalém, era o reino de Judá, aonde Jerusalém era a capital, certo? Então, a nação ficou dividida em duas, ficaram duas nações. Tinha rei em cada um. Então, aqui é do norte, Samaria. Aí no 3, então no 2 de novo. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, os inimigos, certo? Que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad,
a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei. Imagina, de joelho o rei. Meu senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho. Pois é. Quem não se entrega a Deus, fica fazendo isso com o diabo. Em vez de fazer isso com Deus, agora que somos cristãos. Essa tem que ser a nossa confissão. Se entregar, mas é tudo. Senhor, eu entrego. Ai, que medo. Ai, meu Deus, eu vou entregar. Ai, vou entregar minha vida. Ai, meu Deus. Olha o diabo. O diabo está morrendo de medo que você entregue a sua vida para ele, porque ele vai ter que cair fora. Por isso que ele não deixa você falar. Eu entrego a minha casa, a minha família, meu dinheiro, meu emprego, meu carro, a minha saúde, o meu corpo, a minha vida. Eu entrego tudo. Onde eu moro, eu entrego para você. Mas para quê? Para Deus reinar e você ser abençoado. Não tenha medo, faça isso. Senhor, comece a reinar na minha vida. Você vai ver que Ele vai mudar a tua história, a tua família, a tua casa, os teus negócios. Ele vai começar a mudar porque você está se entregando. Você já está falando, o Espírito Santo vai ajudar. O que ele precisa agir é no coração humano. É esse coração que Deus tem que agir. Mudar o caráter. Largar a mão de ser carne, ser espírito. Andar com Deus. É essa que faz a diferença. Aonde o Senhor vai nos proteger contra todo o mal que o anticristo já está implantando com poder à terra. Não é só aqui não. Não é na nossa cidade, nem no nosso estado, é no país inteiro e em todas as nações do mundo. É isso que nós temos que fazer, igual o rei Acabe fez, esse absurdo de entregar a vida dele para o inimigo. Mas essa é a declaração que nós temos que fazer. O que eu sou e tudo que eu tenho é seu, Senhor. Pega a minha vida para você. Eu entrego hoje. Eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a sua vida, Senhor. Ah, que maravilha! Vai começar a haver transformação. Vai começar uma vida nova para você, uma alegria. Você vai abrir os olhos, Ele vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar o que você nunca enxergou. Porque essa entrega é feita com a força e o poder do Espírito Santo. Não é com a sua força que você já tentou e nunca aconteceu nada. Porque a oração era da boca. Não era com a unção do Espírito Santo. Mas por isso que você tem que ir lá falando. Uma hora dessa, ele entra e faz. Então você tem que começar. Né? Porque um dia você, então eu lembrei, hoje tá amanhã, tá fresquinho, tá, eu entrego. Daí lá para segunda, quarta, quinta, já esqueceu. Porque é tudo carnal. Mas você tem que continuar até aquilo virar espírito. Ele vai colocar no seu coração o desejo dele, o amor dele, o que ele vê, ele vai pôr em você. Por isso que você vai ser uma pessoa diferente, justamente. Você não é igual ao mundo, igual ao ímpio. Você não é igual a uma pessoa carnal, porque você tem um espírito. Você é uma pessoa espiritual, você vê no espírito. Essa que é a diferença. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 16. Glória a Deus. Então veja, 16, Mateus, versículo 24. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Você disse que você queria Jesus. Então nega-se a você. Aqui que está o ponto. Negar a si mesmo. Veja que a carne, ela, sem o Espírito Santo e a palavra de Deus, não nega o seu eu próprio, nem de jeito nenhum. E daí, no 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então Jesus está falando, oferece para mim. Oferece para mim a sua vida. Jesus não ofereceu para você a vida dele? Morreu na cruz, ofereceu. Ele morreu para te dar a vida. Agora ele quer que você ofereça a sua vida para ele, porque ele já morreu. Mas agora você não vai ter que passar por aqueles sofrimentos todos dos seus pecados, porque ele já passou. Agora você entra na presença dele e ele, o Espírito Santo, vai te ajudar a crucificar a sua carne, o seu eu, para não ser mais do que Deus é. Então é aí que vai haver a santificação. Estão me acompanhando? Quer dizer, o meu Espírito é santo, ele vai passar a santidade dele, o poder de Deus que está lá
para esta parte minha da alma, do meu eu próprio, para eu andar então como santo, sendo que ainda não sou, porque não veio a regeneração ainda completa, porque ele não vem na alma, ele não vem no intelecto, ele não vem na mente, nem nas emoções, ele vem no espírito. Ele vai falar com você no espírito, por isso que ele vai deixar outra parte crucificada, para ele ter um relacionamento pessoal com você. Lá ele vai curar os seus traumas. 1 Coríntios 2:9. Que maravilha que Deus fala aqui. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só a promessa. Ele dá isso para quem o ama. Quer dizer, quem entrega a vida a ele, começa a enxergar. Eu não falei que eu enxergo isso aqui no Espírito. Por isso que eu falo desse jeito. Porque se eu já... Viu, gente? Então isso é bem importante, sabe? Você fala, mas não sei. Está no meu intelecto, eu não tenho... Que isso dá... Sabe, gente, na hora que o Espírito Santo vem para pôr fora uma revelação que você tem, é toda um poder, uma força que sai de você. Por isso que você se empolga, digamos. Porque existe isso. A sua emoção entra também. Deus permite. Na santidade, é óbvio. Então, quando você tem a convicção, a unção, você fala com veemência, com força, com vigor, com espírito, com fogo. É isso aí. É isso que ele está falando. Essa promessa de nos dar olhos que nunca viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano. O que nós estamos revelando, falando em revelação agora. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que entregam a sua vida a Ele. Que é isso aí. Entendeu? Amém, amém. Se você entregar a sua vida a Ele, você vai ver coisas que você nunca viu, que você nunca ouviu, você vai ouvir. Está preparado. Que demais. Amém. Gente, é bom, você tem que experimentar isso. Amém. Para a vida, a igreja, não ser uma coisa assim, cansativa, chata. Porque quem não busca a Deus, a igreja, com uma pregação dessa, fala, o que é que ela está falando? Nem sei. Sei lá. Nem deu um passo para experimentar alguma coisa. Certo? Efésios 3. Essa aqui é o máximo que nós temos que buscar. Isso que Paulo ensinou aqui, que aliás, todo mundo deveria fazer esta oração que ele faz aqui para os santos. O que ele te ensinou isso? Há 30 anos atrás, eu fiz anos seguidos. Eu sei decorar esse negócio. O que ele fala aqui. Então você deve fazer também. Ixi, tem muita coisa da Bíblia, você ficar falando, orando, dá retorno. Olha aqui. Capítulo 3 de Efésios, versículo 17. Ele diz que ele orou assim, né? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tá? É a parte do amor que você vai entregar a Deus. A fim, para que isso daí? Você ficar alicerçado com o seu coração na fé e plantado no alicerce do amor, que é isso que ele está falando. O amor existe e tem um alicerce. Você tem que estar plantado lá, que é isso que ele está falando. É amor. Mas, gente, o amor ágape é diferente desse amor natural. O amor ágape, você se doa de verdade, porque você quer que todos tenham o que Jesus oferece, que você recebe. Aí então, a fim de poder, se não tiver plantado nesse amor, como que você vai poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nossa, isso é profundo, Pacas. Meu Deus, é grande. Veja isso. Depois vocês leiam com calma isso daí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que ele está falando aqui? É um poder que ele está falando aqui no versículo 18, compreender esta palavra, compreender o que Jesus é, a obra que ele fez, o que nós somos como cristãos. Agora, ele quer colocar em nós esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos através da entrega. Então Deus sabe que nós não conseguimos. Por isso que ele quer que nós o entendamos. O versículo 18, vamos ler de novo. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade desse amor de Deus, que ele revela para aqueles que se entregam para ele, coisas que nunca viu, coisas que nunca ouviu. Gente, isso é vida espiritual. Quando você começar a viver isso, ele começa a fazer tudo na tua vida, dá tudo que você precisa, além, porque ele dá além. Deus é exagerado na medida. Ele não retém, ele é abundante na graça. Vai atrás disso. Ele começa a te abençoar abundantemente. Porque você está nele, é o amor dele, é uma delícia. Ele leva a tua vida, não é você que leva a tua vida. Você não tem cansaço e desgaste. Ele está operando em você. Você é um vaso. O que o vaso está fazendo? O que o vaso está fazendo? O que esse vaso está fazendo? Nada, ele tá... só a flor que é beleza, meu vaso. Ele é um suporte. Porque a flor é flor em qualquer lugar. Agora, vaso sem nada também, sem graça, não serve para nada. Hã? É a nossa vida, nós somos um vaso, tem que estar cheio de Deus, do amor, para valorizar o vaso, né? Porque diz que tem vários tipos de vaso, né? Você quer ser que vaso? Você que sabe. Aleluia! Então, Romanos capítulo 1, deixa eu me ver aqui, que acho que é 7. Isso mesmo, versículo 18, olha só, gente, isso é o máximo. Nossa, aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pronto, nós já estamos entendendo, todo mundo já viu que não consegue, você já foi lá, você já tentou e tal, não aconteceu nada. 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha alma, na minha mente, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Ah, mas eu nem queria fazer o bem, eu queria, mas não fiz. Então ele chega no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque nessa carne não tem bem nenhum. Então não é com a nossa força. Então, quando a libertação começa quando? Quando nós começamos a entender que dependemos dele. Então eu não consigo. Então você lê a palavra, você te louva o Senhor, você já orou em língua, você já adorou o Senhor, já fez todas aquelas orações, a lista inteira e tal, e tá ali, já se ofereceu, já se entregou. Calma, fica mais um pouco. Eu estou aqui me entregando, eu estou te esperando, Senhor. Age na minha vida, muda a minha vida. Eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Você está se preparando para receber o que ele vai fazer, para você se entregar. Então, a libertação começa a acontecer na tua vida. Aquelas cadeias, aquelas correntes que te prendem, que deixam você fora de onde Deus está, aquelas celas que você está preso lá dentro, começa a arrebentar tudo. Mas porque você está lá, você não está sentindo nada, mas Deus está agindo, para depois sair tudo isso do teu caminho sem encontrá-lo. Então, você tem que ter paciência, você tem que ser perseverante. Porque a Bíblia já falou de perseverança. Porque se você não for ser perseverante, mas perseverante é para sempre. Não é só até a semana que vem, outro mês, é para sempre. Tá? Do jeito que nós estamos lendo a Bíblia. Você tem que pegar firme. Ó, Espírito Santo, eu não consigo ler Bíblia. E vai falar assim, eu sei, você precisa de mim para você ler Bíblia. Você não vai ler com a sua força. Você não tem. Nem para nada. Então me dá a sua força, ele vai começar a pôr amor. Eu vou ler então esse livro. Lê um livro pequeno, que nem o pastor David dizia. Lê um livro pequeno. Mas Tito tem uma bagagem, mas é muito pequeno. Leia 1 João, para amar, porque todo mundo precisa amar. E a mensagem lá é amar.
Ah, não, eu amo Jesus. Ué, mas não ama ninguém, como é que você ama Jesus? Então você é mentiroso, está escrito lá. Ah, né? Pisei na bola, não tô amando não, peraí. Tá? Então o Senhor vai começar a fazer essa obra de libertação na vida, porque você está lá. Como é que Ele vai fazer uma obra de libertação na sua vida e você sumiu? Ué, você quer ser operado e some lá do hospital? Os caras sai correndo, vai embora. Deus quer começar a agir na tua vida, fazer uma obra, mexer em você, arrancar o que é preciso, você vai embora. Ele fica esperando, se ela voltar eu vou fazer. Romanos aqui 13, 8, veja a folha, 8. Então olha aqui, versículo 13. Por quê? Se viverdes segundo a carne, que é na alma, isso tudo aí que eu estou falando, caminhais para a morte. Então eu não estou exagerando em nada do que eu estou falando. Né, gente? Não gosto do tom que ela fala. Ai, meu Deus. Não, pior que eu não consigo ter outro tom, gente. Eu até já orei. Não, mas Deus, eu respeito a individualidade das pessoas. Deus é tão Deus que Ele respeita. Nós não respeitamos Deus coisa nenhuma. Mas Ele respeita a individualidade. Você tem o teu jeito. Só que Ele santifica a sua individualidade. Mas é você. Você nunca vai largar a mão de ser você, sabia, né? Ele santifica, mas você nasceu com a sua individualidade. A sua individualidade vai ser tratada com Deus te santificando. Aleluia. Né? Então é isso aí. Então, veja aqui. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, através dele, com a força dele, o poder dele, mortificardes os feitos do corpo, a vontade, o seu eu próprio, certamente vivereis. Tá? Então nós não vamos viver essa vida espiritual com repetição de palavras que saem da boca, sem ser vivida. Que tem que morrer é o eu próprio. Porque se eu andar nele, na minha vontade humana, eu vou morrer. Morrer como? Espiritualmente. Perco a salvação. É claro. Eu perco a salvação, porque eu faço o que eu quero. É do meu jeito. Eu não sou santificada. Eu não tenho mudança. Eu só tenho desejos carnais. Não tenho um desejo espiritual. Comece a observar a sua oração. Se você está fazendo oração com desejo espiritual, ou só com desejo carnal, pensa nisso. No que você está focado para a sua vida mudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Por isso que a leitura da palavra ajuda. Então, ele diz aqui, se o Espírito Santo me ajudar, né, a mortificar os feitos do corpo, da carne, certamente vivereis. Então eu tenho que ficar lá buscando esse Deus, o Espírito Santo, a palavra, até que ele vivifique o meu espírito, para eu orar corretamente. Conforme eu estou me entregando, ele vem delicadamente pondo a vontade dele. Então eu estou fazendo a vontade dele. Uma vez que eu já estou conseguindo buscar mais o Senhor, querer mais me entregar, eu já estou vendo que eu estou diferente, está mudando o meu gosto, que agora é mais por Deus. Eu nunca pensei nisso, agora já estou pensando. Então isso é a vontade dele. Mas é isso aí que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Tá? Por quê? Versículo 13, Filipenses 2, 13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ficou claro agora? É a busca diária, querendo esse Deus, você vai crescendo espiritualmente e as coisas vão mudando. Porque o que vai acontecer conosco? Igual aconteceu com Pedro, que era um cara empolgado, né, gente? A gente vê no começo, andando com Jesus, vou fazer isso, eu faço aquilo, não, eu vou até morrer no seu lugar, vou com você morrer, não, que isso, que aquilo, blá, blá, blá. Falou, você é o Cristo, Filho de Deus, nossa, que super cristão, né? Apóstolo de Deus. Aí, na última hora, ele fala, nega Jesus. Então não é com a força, porque quando ele recebeu o Espírito Santo, ele mudou totalmente. Saiu de lá e falou com as mesmas pessoas para quem ele negou Jesus. Pregou Jesus, 3.000 homens foram salvos.
e batizados nas águas. O que é isso? Então, é a presença do Espírito Santo que fez essa transformação. Então é isso aí. Jesus, eu quero andar com você. O Espírito Santo me ajuda a ter essa fé desse homem. A fé que Pedro teve em Pentecostes. Me ajuda a não falhar. É isso aí. Em nome de Jesus.